Principais notícias do momento. Notícia número 1. Quanto a Rússia realmente está perdendo? As impactantes consequências econômicas da guerra. O compromisso inabalável do presidente da Rússia, Vladimir Putin, em financiar o exército do país teve um custo para a estabilidade econômica interna. À medida que os gastos militares continuam a aumentar, atingindo níveis sem precedentes durante a guerra na Ucrânia, os impactos na economia russa estão se tornando cada vez mais pronunciados. Este artigo explora os custos crescentes da guerra, as repercussões econômicas enfrentadas pela Rússia e as potenciais consequências de longo prazo. Além disso, convido os leitores a compartilharem suas opiniões sobre o assunto e a deixarem seus pensamentos na seção de comentários. Os gastos militares da Rússia tiveram um aumento impressionante, com estimativas sugerindo que seu orçamento de defesa para 2023 poderia dobrar, chegando à incrível marca de 300 bilhões de dólares, levando em consideração a alta taxa de inflação do país. Esse aumento acentuado nos gastos militares, ultrapassando em muitos anos anteriores à guerra, está colocando uma pressão significativa sobre a economia. O déficit orçamentário do país se ampliou notavelmente devido à redução das receitas provenientes das exportações de petróleo e gás, resultante das sanções ocidentais e dos preços mais baixos de energia. Consequentemente, o governo russo se viu obrigado a pedir mais empréstimos, resultando no aumento da dívida governamental. Além disso, o superávit na conta corrente da Rússia diminuiu consideravelmente, o que representa um risco de déficit potencial. Apesar das entradas de capital estrangeiro estarem disponíveis em tais situações, a Rússia é impedida pelas sanções ocidentais e pela indisponibilidade de uma parcela significativa das reservas cambiais de seu banco central. Essas restrições poderiam forçar a Rússia a reduzir as importações, exacerbando os desafios econômicos e levando a uma maior desvalorização do rublo já enfraquecido. Essa desvalorização contribuiria para o aumento dos preços, o qual o Banco Central tentou conter aumentando as taxas de juros. No entanto, essas medidas poderiam prejudicar o crescimento econômico a longo prazo. Embora o aumento dos gastos militares possa impulsionar temporariamente a produção industrial e o crescimento do PIB, isso não é um estímulo sustentável para o desenvolvimento de longo prazo. A economista Alexandra Suslina destaca que produzir tanques e outros equipamentos militares não contribui para setores como saúde, educação ou infraestrutura. Assim, o crescimento econômico impulsionado pelo setor militar tem suas limitações e pode não abordar as necessidades de desenvolvimento mais abrangentes do país. Olhando para o futuro, a resiliência econômica da Rússia e sua capacidade de enfrentar crises têm sido enfatizadas, mas a pressão sobre a economia está se intensificando. Embora os preços do petróleo tenham mostrado alguma melhora, eles ainda estão abaixo dos picos do passado, dificultando para a Rússia manter a estabilidade macroeconômica sem os preços do petróleo sustentados nos níveis atuais. À medida que a guerra continua, escolhas difíceis precisarão ser feitas, potencialmente envolvendo aumentos de impostos ou cortes nos investimentos infraestruturais, à medida que os gastos militares intensificam sua demanda no orçamento. Essas decisões podem enfraquecer as perspectivas de crescimento e os padrões de vida na Rússia. O que você pensa sobre o aumento dos gastos militares na Rússia e seu impacto na economia do país? Você acredita que as consequências econômicas superam os benefícios? Por favor, compartilhe suas opiniões e perspectivas na seção de comentários abaixo. Notícia número 2: Estados Unidos vs Rússia, por que o Irã pode mudar tudo? A declaração feita pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabko, sobre a continuidade da cooperação militar entre Rússia e Irã, apesar da pressão dos Estados Unidos, levanta vários pontos importantes. Em primeiro lugar, enfatiza o compromisso da Rússia em manter sua independência nas decisões de política externa, recusando-se a ser ditada pelos Estados Unidos e seus aliados. Essa postura demonstra a determinação da Rússia em afirmar seus próprios interesses nacionais e buscar parcerias que estejam alinhadas com seus objetivos estratégicos. Em segundo lugar, a afirmação de que não houve mudanças na cooperação militar com o Irã desconsidera as demandas dos Estados Unidos para que o Irã interrompa a venda de drones armados para a Rússia. O uso de drones fabricados no Irã pela Rússia na guerra na Ucrânia tem sido motivo de preocupação para os Estados Unidos, que têm instado o Irã a reduzir seus laços militares com a Rússia.
No entanto, a recusa da Rússia em cumprir tais exigências indica seu desprezo por tais pressões e sinaliza uma possível falta de disposição em ceder às demandas americanas. Além disso, o uso de drones iranianos pela Rússia na Ucrânia tem sido motivo de controvérsia e acrescentou uma nova dimensão ao conflito em curso. Esses drones, conhecidos por sua capacidade de decolagem sem uma pista convencional e por causarem danos significativos, têm fornecido à Rússia uma vantagem tática em suas operações. Embora a Ucrânia tenha conseguido derrubar muitos desses veículos aéreos não tripulados, as constantes entregas desses drones à Rússia pelo Irã permitiram a Moscou sobrecarregar as defesas aéreas ucranianas ao combiná-los com mísseis balísticos e de cruzeiro. O fato de o Irã ter reconhecido o envio de drones à Rússia, mas afirmar que eles foram enviados antes da invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022, adiciona mais complexidade à situação. Isso levanta questionamentos sobre a extensão da dependência da Rússia em relação ao equipamento militar iraniano e alimenta especulações sobre outras possíveis colaborações entre as duas nações no contexto do conflito na Ucrânia. Em conclusão, a postura da Rússia em relação aos seus laços militares com o Irã, conforme declarado por Sergei Ryabko, demonstra sua resistência diante da pressão dos Estados Unidos e sua determinação em buscar seus próprios interesses estratégicos. O uso contínuo de drones iranianos pela Rússia na guerra na Ucrânia destaca a importância dessa parceria e seu impacto no conflito. É crucial considerar as implicações dessa colaboração e suas potenciais consequências de longo prazo para a região e as relações internacionais. Quais são suas opiniões sobre essa questão? Você acredita que os laços militares entre Rússia e Irã devem ser mantidos apesar da pressão dos Estados Unidos? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Notícia número 3. Preços da gasolina estão subindo, mas aqui está a surpreendente verdade sobre a produção de petróleo nos Estados Unidos. O recente aumento nos preços da gasolina no final do verão tornou-se um ponto focal para os republicanos criticarem o presidente Joe Biden e atribuírem a culpa à sua agenda verde. No entanto, a realidade é que, apesar de um recorde histórico na produção de petróleo nos Estados Unidos, os preços da gasolina ainda são influenciados pelas forças do mercado global, deixando claro que existem fatores mais profundos em jogo. Esta análise irá explorar as implicações do aumento dos preços da gasolina, o impacto da produção de petróleo nos Estados Unidos e a importância de eventos globais que moldam narrativas políticas. O atual aumento do preço da gasolina apresenta riscos para o presidente Biden e oferece uma oportunidade para os republicanos criticarem sua agenda verde. No entanto, a narrativa do GOP ignora o fato de que a produção de petróleo nos Estados Unidos está aumentando constantemente e espera-se que atinja um novo recorde este ano. Apesar de ser o maior produtor de petróleo do mundo, os Estados Unidos continuam suscetíveis às dinâmicas do mercado global que influenciam os preços dos combustíveis e, consequentemente, afetam a aprovação pública das administrações presidenciais. Os preços da gasolina têm sido há muito tempo uma questão sensível para os consumidores, que muitas vezes os atribuem às ações ou políticas do presidente em exercício. Embora os Estados Unidos tenham alcançado o status de superpotência energética por meio de sua robusta produção de petróleo, fica claro que a produção doméstica não pode controlar ou estabilizar completamente os preços da gasolina. À medida que eventos além das fronteiras nacionais, como as condições bancárias na Europa, o mercado imobiliário na China, as ações de Putin na Ucrânia e as decisões da Arábia Saudita continuam a moldar os preços globais do petróleo, a narrativa política em torno das políticas energéticas permanecerá complexa e multifacetada. A discrepância entre as previsões dos especialistas e o que ocorreu no setor energético é significativa. As esperanças iniciais de independência energética dos Estados Unidos após o boom do petróleo associado à fraturação hidráulica foram temperadas pela realidade de que as dinâmicas do mercado global e os fluxos comerciais influenciam fortemente os preços dos combustíveis. Embora os Estados Unidos tenham reduzido sua dependência da OPEP para importações de petróleo, as decisões tomadas em reuniões em Viena ainda impactam o mercado de combustíveis do país. Isso expõe os Estados Unidos aos caprichos de um mercado internacional, em vez de conferir a esperada proteção contra oscilações voláteis. É essencial envolver os espectadores na discussão e incentivá-los a compartilhar suas opiniões sobre esse assunto. O que você acha do enfoque dos republicanos nos preços da gasolina e da culpa atribuída à agenda verde do presidente Biden?
Como você percebe a conexão entre a produção de petróleo nos Estados Unidos e as forças do mercado global? Você acredita que a produção de petróleo nos Estados Unidos pode exercer uma influência significativa sobre os preços da gasolina? Compartilhe seus insights e opiniões valiosas nos comentários abaixo.